Olá, bem-vindos para mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, e acompanhamos aqui tanto os comentários de Kardec sobre as passagens do Evangelho, quanto as instruções dos Espíritos, que vão trazer justamente a interpretação da espiritualidade sobre os diversos temas tratados, os diversos trechos do Evangelho. Esse capítulo, portanto, vai tratar da misericórdia, dos sentimentos necessários que o cristão deve possuir, das passagens evangélicas que se referem ao perdão das ofensas, à reconciliação com os inimigos, antes de entrar no templo, antes de orar a Deus. Vamos então acompanhar tanto a interpretação de Kardec sobre esses temas, quanto as lições dos Espíritos. Passemos então ao primeiro item do Evangelho, dessa parte do capítulo 10, e aí estão todos os itens que serão tratados. O primeiro deles, então, é o perdoai, para que Deus vos perdoe. As passagens evangélicas são as seguintes: Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 7. Segundo trecho: Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Terceiro trecho: Se contra vós pecou vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão, quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 15, 21 e 22. Vejamos então o comentário de Kardec para esses 3 trechos do Evangelho. A misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela,
A misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam alma sem elevação, nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Uma é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade e cheia de fel. A outra é calma, toda mansidão e caridade. Então, nesse primeiro item, Kardec já trata da diferença daquele que tem a brandura, a misericórdia, aquele que é pacífico, do outro que não perdoa as ofensas, que não esquece as faltas que cometeram contra si, que possuem ódio e rancor. Então, a primeira diferença que Kardec aponta é que almas elevadas têm a brandura, a misericórdia e são pacíficas. Sendo a brandura e essa forma pacífica de lidar com os problemas, os sentimentos necessários para quem tem misericórdia. Então, a alma sem grandeza não consegue perdoar e carrega ódio e rancor, enquanto que para a alma elevada, esquecer as ofensas é algo natural, porque é toda mansidão e caridade. Ai daquele que diz, nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, sê-lo-á por Deus. Com que direito reclamaria ele o perdão de suas próprias faltas se não perdoa as dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz que cada um perdoe ao seu irmão não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Nesse segundo trecho, Kardec, então, está dizendo, de acordo com a sua lógica, que aquele que não perdoa não será perdoado. Por isso que quem diz nunca perdoarei é um coitado, é um sofredor. Porque se ele nunca perdoa, também não será perdoado por suas faltas. Não teria esse direito de exigir o perdão das suas faltas, enquanto não perdoou as faltas de ninguém. Tem até uma passagem, do Evangelho, se eu não me engano, do próprio Cristo, quando vai falar daquele que pede, implora pelo perdão de uma dívida, mas quando o Senhor perdoa a sua dívida e essa pessoa sai do templo, ele encontra alguém que devia a ele e o prende, e o trata com extrema dureza e rigidez, e rigor. Então, o Senhor manda o chamar e o joga no cárcere também, porque ele implora por perdão da sua dívida, mas não perdoa aqueles que o devem. É o mesmo raciocínio aqui que Kardec está trazendo. A misericórdia não deve ter limites, devemos perdoar infinitamente. Tanto que a expressão 70 vezes 7 é meramente simbólica. E aí o Cristo vai dizer que para cada ofensa nós devemos perdoar 70 vezes 7 vezes. Então, é um número realmente infinito se vocês analisarem quanto que dá, 70 vezes 7 para cada ofensa. Kardec prossegue. Há, porém, 2 maneiras bem diferentes de perdoar. A primeira maneira de perdoar é grande, é nobre, é verdadeiramente generosa, sem pensamento oculto, que evita com delicadeza ferir o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, ainda quando este último nenhuma justificativa possa ter. Então Kardec vai dizer que existem 2 formas de perdão. A primeira delas é a forma verdadeira, é a forma do perdão real, que é verdadeiramente generosa, sem nenhum pensamento oculto, ou seja, sem nenhuma intenção por trás, sem segundas intenções. É o perdão que evita ferir o amor próprio daquele que está sendo perdoado, mesmo que ele esteja totalmente errado. Então vejam que Kardec é muito claro. O perdão verdadeiro é aquele que de fato se esquece a ofensa. Mesmo que a pessoa esteja totalmente errada, você perdoa a falta dela sem
esfregar na cara dela, como dizem, né? Sem ferir o seu amor próprio. Esse é o perdão verdadeiro. O perdão falso, né, que é tratado aqui como o segundo tipo de perdão, é aquele em que o ofendido ou quem se julga ofendido impõe ao outro condições humilhantes e faz sentir aquele que ofendeu o peso de um perdão que irrita, em vez de acalmar. Então, aquela pessoa que, eu te perdoo, desde que você me faça isso, você diga isso, você assuma que você é inferior a mim. Então, esse perdão não é real. Esse perdão, suposto perdão, é de quem se ofendeu ou de quem se coloca na posição de ofendido, mas na verdade não é, e impõe condições humilhantes para quem o ofendeu. E aí esse perdão irrita ao invés de acalmar. O perdão falso também estende a mão ao ofensor, mas sem benevolência, mas sim com ostentação. A pessoa estende a mão dizendo: eu te perdoo, meu amigo, mas não por benevolência, mas sim para ostentar. Olha como eu sou bom, eu perdoo a ofensa que me fizeram. E aí filma, hoje em dia, né? Filma, coloca nas redes sociais. Nessa época não havia redes sociais, não havia sequer internet, né? Nenhum tipo de compartilhamento de condutas. Se tivesse, com certeza Kardec colocaria aí, né? Aquele que ostenta o perdão, posta nas redes sociais, tira foto, filma, a fim de dizer para toda a gente: olha como eu sou generoso. Nessas circunstâncias, portanto, é impossível um perdão sincero, uma reconciliação sincera das duas partes, ofendido e ofensor. Não há, nesse caso, generosidade. Existe apenas uma forma de se satisfazer o orgulho do ofendido ou do suposto ofendido, de receber então a bênção do pedido de perdão que o outro faz e ele poder se colocar numa posição de benevolente, de caridoso. Olha como eu sou bom, eu perdoo quem me ofende. Esse tipo de perdão, na verdade, não se trata de perdão, é apenas uma forma de ostentação. Em toda contenda, então, aliás, antes disso, não há, portanto, aí generosidade, existe apenas uma forma de satisfazer o orgulho do indivíduo. Em toda briga, em toda contenda, aquele que se mostra mais conciliador, que demonstra mais desinteresse, caridade e verdadeira grandeza da alma, granjeará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Então ele finaliza esse trecho dizendo que numa briga, numa discussão, quem perdoa, quem age com desinteresse, com caridade, com grandeza da alma, sempre vai ganhar a simpatia das pessoas imparciais que estão ali assistindo, né, aquela contenda ou ficaram sabendo daquela discussão. Entremos então no item 5, reconciliações com os adversários. Os trechos a serem comentados são os seguintes: reconciliai-vos o mais depressa possível com vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade, que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último ceitio. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 25 e 26. Vejamos o comentário de Kardec sobre essa passagem. Na prática do perdão, como em geral na do bem, não há somente um efeito moral, há também um efeito material. A morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem, muitas vezes, com seu ódio, no além-túmulo, aqueles contra os quais guardam rancor, donde decorre a falsidade do provérbio que diz: morto o animal, morto o veneno, quando aplicado ao homem. Então, nessa primeira parte do comentário de Kardec, nós podemos extrair algumas lições. Primeiro, ele diz que
Geralmente, na prática do perdão e do bem, não há um efeito moral somente. Então, quando praticamos o perdão, quando perdoamos alguém, ou quando praticamos qualquer ato bom, caridoso, não há somente uma consequência moral, também há uma consequência material. Porque a morte não nos livra daqueles que nos perseguem, pelo contrário, espíritos vingativos continuam a perseguir no além-túmulo, com seu ódio, aqueles a quem eles guardam rancor. Por isso, não há que se aplicar o provérbio morto o animal, morto o veneno, porque, quando morremos, a vida prossegue e aqueles que odeiam continuarão odiando. O espírito mau espera que o outro a quem ele quer mal esteja preso ao seu corpo e, assim, menos livre, para mais facilmente o atormentar, ferir nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. Então, essa segunda informação também é importante, ainda tratando de como os obsessores agem, não é? Esperam os indivíduos reencarnarem para estarem na carne justamente sendo mais fáceis de serem atormentados, presas mais fáceis para suas intenções, ou para ferir os seus familiares, ferir aqueles a quem eles gostam. Aí está a maior causa de obsessão no mundo: inimigos espirituais que querem atormentar o indivíduo reencarnado. Principalmente daqueles processos obsessivos mais graves, como a subjugação e a possessão, que a gente já estudou aqui em outras oportunidades e que voltaremos a estudar no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns. Subjugação e possessão, portanto, como vocês já sabem, são os últimos estágios da obsessão, em que o espírito que perturba traz um maior controle sobre o corpo do obsidiado. Então Kardec está demonstrando que esse ódio que os indivíduos guardam na Terra, eles levam consigo no mundo espiritual e passam a perseguir tanto desencarnados quanto encarnados. Mas aqui especificamente ele trata das obsessões de desencarnado para encarnado, explicando que a maior causa de obsessão é justamente esse ódio anterior, essa perseguição dos espíritos para com os encarnados. O obsidiado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança, cujo motivo se encontra em existência anterior e a qual o que a sofre deu lugar pelo seu proceder. Então ele está explicando como funciona a obsessão, né, entre um obsidiado e o obsessor, que quase sempre, e aí na maioria das vezes, são vítimas de uma vingança, né? Existirão obsessões, resultado da auto-obsessão, resultado de uma mágoa que a pessoa traz, resultado de uma perseguição muitas vezes sem uma causa anterior, mas a grande maioria das obsessões é por conta de um passado de erros, um passado de condutas em que um feriu o outro e, por não perdoar, agora persegue-o. Então, o motivo geralmente estará numa existência anterior, que aquele que sofreu passou a perseguir aquele que levou o sofrimento, que aplicou o sofrimento. Kardec então vai dizer que Deus permite a obsessão para punir os indivíduos que praticaram o mal ou, quando não praticaram, faltaram com a indulgência e a caridade, não perdoando. Então vejam que interessante, Kardec divide a prática do mal daquela ausência de perdão, daquela ausência de indulgência. Então, quando somos ofendidos e não perdoamos, podemos muitas vezes ganhar inimigos que nos perturbarão numa obsessão, por exemplo. Então, a obsessão pode ser decorrente não somente de um ato mau, de um ato maléfico, mas também de uma ausência de perdão, de uma ausência de indulgência para com quem nos faz o mal.
não perdoando, então a pessoa também faltará com a caridade. Importa, por consequência, do ponto de vista da tranquilidade futura, que cada um repare o quanto antes os agravos que tenha causado ao seu próximo, que perdoe aos seus inimigos, a fim de que antes que a morte lhe chegue, esteja apagado qualquer motivo de dissensão, de divisão, toda causa fundada de ulterior animosidade. Então veja o conselho direto de Kardec. Reparemos o quanto antes qualquer mágoa, qualquer inimizade que tenhamos para com o próximo. Perdoemos nossos inimigos enquanto estamos aqui na Terra, porque quando desencarnarmos, esteja apagado qualquer motivo de discussão, disputa, divisão, toda causa de animosidade entre os indivíduos. É um conselho muito importante que devemos ouvir. Perdoar agora, para evitar perseguições no futuro, para evitar grandes problemas e animosidade no mundo espiritual. Dessa forma, através de um inimigo encarniçado nesse mundo, se pode fazer um amigo no outro. Então, quando decidimos perdoar aqui na Terra, podemos ganhar um amigo em alguém que muitas vezes se fez adversário aqui. Pelo menos, o que assim procede põe de seu lado o bom direito, e Deus não consente que aquele que perdoou sofra qualquer vingança. Esse trecho é muito importante também, muita gente não dá atenção. Kardec está dizendo aqui que se você perdoa e mesmo assim a pessoa te persegue, Deus não permitirá que você sofra vingança. Olha que interessante essa frase, porque aí a gente consegue entender as obsessões. Então quer dizer que Deus permitiu que a pessoa sofresse obsessão, não somente pelo fato dela não ter perdoado, mas também por ter feito mal a alguém no passado. Então, a causa pode estar no mal feito ou na ausência de perdão, como Kardec disse agora há pouco. Porque na ausência de perdão, Deus permite que esse espírito que sofreu algo de nós nos persiga, nos traga perturbação. Mas, diferentemente do que acontece quando perdoamos, Deus não permite que a pessoa que nós perdoamos nos persiga, nos traga vingança. É muito importante entender isso, porque muitas vezes a gente não consegue perdoar uma falta achando que estamos no direito de não perdoar. Nós sabemos que o perdão é difícil, mas é importante saber que quando perdoamos alguém, Deus não permitirá que essa pessoa tenha o direito de nos perseguir. Deus não permitirá a perseguição no futuro. É muito importante, então, a gente perdoar, para evitar uma obsessão futura. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não é somente objetivando apaziguar as discórdias no curso da nossa atual existência. É principalmente para que elas se não perpetuem nas existências futuras. Então ele mais uma vez fala da vida futura para mostrar que devemos perdoar agora, devemos apaziguar as discórdias agora. Por quê? Quando Jesus recomendou essa reconciliação com o adversário, não é somente para ter consequências nessa vida atual, mas principalmente, olha a palavra que Kardec usou, principalmente. O objetivo principal do perdão não é para apaziguar somente o ódio, a vingança nessa existência, mas principalmente para que não se perpetue essa vingança nas próximas existências, no futuro. Então, olha mais uma vez a importância do perdão. Evitar um mal futuro, evitar renascer com o inimigo, evitar renascer com alguém que quer nos perseguir, que quer nos perturbar.
não saireis de lá, da prisão, enquanto não houverdes pago até o último centavo, isto é, enquanto não houverdes satisfeito completamente a justiça de Deus. Então finaliza Kardec explicando que quando Jesus fala de pagar até o último ceitil, até o último centavo, é no sentido de reconciliação com a nossa consciência. Quantas vezes já falamos aqui, não é? Que o tribunal que existe no plano espiritual, o carrasco, o juiz, é a nossa própria consciência. E nós não entramos em equilíbrio, em paz de consciência, enquanto não pagamos o último centavo da dívida. Então, a prisão aqui é a prisão da nossa própria consciência, do nosso sofrimento no mundo espiritual. Precisaremos, portanto, estar satisfeitos completamente perante a justiça de Deus para nos livrarmos da prisão, essa prisão causada pelo sofrimento no mundo espiritual. Entramos agora no item 7, o sacrifício mais agradável a Deus. A passagem do Evangelho é a seguinte: se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide antes reconciliar-vos com vosso irmão, depois então voltai a oferecê-la. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 23 e 24. Vejamos o que Kardec tem a dizer sobre essa passagem. Quando diz: ide reconciliar-vos com vosso irmão, antes de depordes a vossa oferenda no altar, Jesus ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o que o homem faça do seu próprio ressentimento. Que antes de se apresentar para ser por ele perdoado, precisa o homem haver perdoado e reparado o agravo que tenha feito a algum de seus irmãos. Então vejam que a primeira lição de Kardec sobre essa passagem do Evangelho é a explicação da intenção de Jesus ao falar da dádiva, da oferenda. Primeiro ele vai explicar, na verdade, posteriormente ele vai explicar que a oferenda era uma prática comum, dos judeus à época, e que por isso Jesus usou essa máxima, porque no espiritismo, no cristianismo como um todo, não há essa oferta, de sacrifícios ou de qualquer tipo de oferenda. Porém, Jesus utilizou-se da prática da época para ensinar uma lição, de que devemos primeiro buscar a reconciliação com os adversários para depois pedir perdão a Deus por nossas faltas. Então, o sacrifício que era feito na época, que hoje nós fazemos através do sacrifício dos nossos espíritos, no sentido de entrega total a Deus, de busca da reforma íntima, não mais de forma material através de uma oferenda, mas de uma dádiva, de uma oferta a Deus do nosso sentimento, deve ser realizado somente depois de nos reconciliarmos com os adversários. Então, esse sacrifício é agradável ao Senhor quando nós nos livramos do próprio ressentimento. Que antes de nos apresentarmos a Deus no templo, façamos primeiro o perdão, a fim de reparar o agravo que fizemos aos nossos irmãos. Tanto perdoar as ofensas recebidas, quanto reparar o mal que fazemos ou fizemos ao próximo. Essa é uma exigência do Cristo. Para, de fato, pedirmos perdão a Deus das nossas faltas, precisamos perdoar e reparar as faltas cometidas contra o próximo. Só então a sua oferenda será bem aceita, porque virá de um coração expungido de todo e qualquer pensamento mau. Vejam que aqui dá para perceber, que a lição por trás é muito mais de uma elevação espiritual para nós finalmente conseguirmos chegar num patamar evolutivo superior. Nós precisaremos expungir dos nossos corações todo e qualquer pensamento mau. Esse é o ideal, essa é a fórmula que todos chegaremos um dia.
não significa que enquanto não chegamos num patamar de perfeição, em que não há mais o mal em nossos corações, que nós não devemos perdoar, que nós devemos aguardar chegar nesse nível para depois perdoar. Não, é o contrário. Essa busca incessante de um coração purificado, essa prática diária no cotidiano de elevação espiritual, passa pelo perdão das ofensas, passa pela reconciliação com os adversários. Então não é somente quando nos livrarmos do mau pensamento por completo que pediremos perdão a Deus das nossas ofensas. É diariamente, é no cotidiano, especialmente na conduta que levamos a cada dia. Jesus, então, materializou o preceito de dádiva porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais. Ele precisava usar, então, de palavras para se referir aos costumes da época. O cristão não oferece dons materiais, porque ele espiritualizou o sacrifício. Eu falei agora há pouco. Nós não oferecemos ofertas, oferendas a Deus, físicas, materiais. A nossa oferta é de sacrifício espiritual. Nós espiritualizamos o sacrifício. Mas isso somente dá mais força ainda ao que Jesus ensinou. Por quê? O sacrifício terá um valor muito maior do que simplesmente dar coisas materiais. Nós estaremos dando de nós mesmos, de nosso sentimento, de nossa conduta, de nosso pensamento. Nós, pela prática cristã de oferecer a Deus o sacrifício das nossas paixões, nós oferecemos a Deus a nossa alma purificada. Então é um sacrifício muito maior do que oferecer bens materiais. Nós oferecemos a nossa alma purificada. Não adianta oferecer a alma impura, né? É lógico que nós somos impuros, mas o processo de purificação é contínuo, é longo, é demorado, mas passa pelo perdão, passa pela misericórdia, como estamos aprendendo nesse capítulo, e passa por essa humildade de aceitar as provas e expiações e rogar a Deus também o perdão das ofensas que praticamos, depois que perdoamos as ofensas do próximo perante nós mesmos. Entrando no templo do Senhor, deve ele deixar fora todo sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Então vejam que a passagem é clara. Antes de entrar no templo, e entrar no templo aqui, essa figura, essa imagem figurada, né, de entrar em contato com Deus, de pedir a Deus o perdão das nossas ofensas. Entrar no templo é uma oração mesmo feita em casa. Antes de entrar no templo, entrar em contato com Deus, devemos deixar de fora de nossos pensamentos, fora de nossa oração, todo sentimento de ódio e animosidade, de mau pensamento contra nossos irmãos. E aí entram os adversários do trabalho, as amizades difíceis, as inimizades, os perseguidores, os familiares difíceis. Então vejam que não é fácil de fato ser misericordioso, perdoar as ofensas, entrar em contato com Deus somente depois do perdão. Não é fácil. Porque lidar com pessoas que nos perseguem, que nos atormentam, que querem a nossa queda, que querem a nossa tristeza, não é fácil. Mas ninguém falou que seria fácil. O processo de purificação da alma é longo e difícil. Mas o conselho de Jesus é claro. Somente buscar o templo, a ligação com o Criador, depois de nos reconciliarmos com os adversários. Só então os anjos levarão sua prece aos pés do Eterno. Eis aí o que ensina Jesus por essas palavras: deixai a vossa oferenda junto do altar, e ide primeiro reconciliar-vos com vosso irmão, se quiserdes ser agradável ao Senhor. Entremos agora no item 9, o argueiro e a trave no olho. Como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho?
Ou, como é que dizeis ao vosso irmão: deixai-me tirar um argueiro do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois então vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 3 a 5. Kardec então comenta essa famosa passagem de retirarmos o argueiro do olho do nosso irmão, enquanto permanecem traves em nossos olhos, significando justamente o cisco, os obstáculos, né, que dificultam a nossa visão. Kardec então vai dizer: uma das insensatezes da humanidade consiste em vermos o mal de outrem antes de vermos o mal que está em nós. É uma prática de fato muito comum no dia a dia, no nosso cotidiano, não é? Enxergar o mal no outro e fechar os olhos para o mal que há em nós. Para julgar-se a si mesmo, fora preciso que o homem pudesse ver seu interior num espelho, pudesse, de certo modo, transportar-se para fora de si próprio, considerar-se como outra pessoa e perguntar: que pensaria eu se visse alguém fazer o que faço? Então vejam que primeiro Kardec diz que é uma das maiores insensatezes da humanidade julgar o outro quando nós carregamos vícios. Porque para julgar a si mesmo, é preciso que nós nos observemos no espelho, transportando-nos para fora de nós mesmos, considerando como outra pessoa que nos observa, perguntando: se eu me visse, ou eu visse alguém fazer o que eu faço, o que eu pensaria? É uma reflexão muito importante, isso é autoconhecimento. Se eu visse alguém fazendo o que eu faço, o que eu pensaria? Incontestavelmente, é o orgulho que induz o homem a dissimular para si mesmo os seus defeitos, tanto morais quanto físicos. Então vejam, é o orgulho que nos faz fechar os olhos para os nossos defeitos, tanto morais quanto físicos. Então, as imperfeições do nosso rosto, do nosso corpo, nós fechamos os olhos e, principalmente, né, as deficiências da nossa alma, do nosso sentimento, da nossa conduta. É muito comum fechar o olho, justificar: eu faço isso porque eu tive uma criação difícil, eu faço isso porque meu pai me batia, eu faço isso porque minha mãe não me valorizava e não me valoriza. Então a gente cria um monte de justificativas para ser como somos, e muitas vezes somos maus, ou somos maledicentes, fofoqueiros, falamos mal dos outros, ou somos impacientes e aí damos a desculpa: eu tenho pavio curto, eu sou assim mesmo, comigo é assim, como se justificasse uma conduta errada, uma conduta que está contrária aos preceitos do Evangelho. Nós justificamos tranquilamente, colocando inúmeras justificativas que na verdade não são justificadoras. Kardec então é claro, é o orgulho que nos induz a dissimular, a fingir, a fechar os olhos para os nossos defeitos morais e físicos. Semelhante insensatez é essencialmente contrária à caridade, porque a verdadeira caridade é modesta, é simples, é indulgente. O orgulho é contrário à caridade. Então, quem traz a caridade vai enxergar seus defeitos, não vai julgar o outro, não vai ter a insensatez de fechar os olhos para os seus próprios defeitos. Por isso, caridade orgulhosa é um contrassenso. Não há como existir uma caridade orgulhosa, porque para ser caridoso é necessário expungir o orgulho. Esses dois sentimentos neutralizam um ao outro. O orgulho neutraliza a caridade, da mesma forma que a caridade neutraliza o orgulho. Não é possível que um orgulhoso seja, portanto, caridoso.
Com efeito, como poderá um homem bastante presunçoso para acreditar na importância da sua personalidade e na supremacia das suas qualidades, possuir ao mesmo tempo abnegação bastante para fazer ressaltar em outrem o bem que o eclipsaria, em vez do mal que o exaltaria? Olha que interessante. Kardec é muito lógico. Não é possível que o indivíduo presunçoso, ou seja, se coloca acima dos demais, se acha o mais inteligente, o maioral de todos, aquele que se vê como muito importante, acima dos outros, com qualidades muito maiores que aos demais. Como que uma pessoa assim pode ser, ao mesmo tempo, presunçosa, se acha melhor que todo mundo, orgulhoso, vaidoso e, ao mesmo tempo, então, ser abnegado para ressaltar a qualidade dos outros, a qualidade que iria diminuí-lo? Então vejam como é lógico o pensamento de Kardec. O presunçoso, o orgulhoso, vai buscar exaltar o mal do outro, porque o mal do outro exalta o seu bem ou as suas qualidades, muitas vezes que ele nem possui, mas ele finge possuir. Então, de fato, alguém presunçoso não vai apontar o bem do outro, porque o bem do outro vai tirar o foco dele, né? São os vaidosos, são as pessoas extremamente orgulhosas, narcisistas, né? Que se colocam em primeiro lugar acima de todos, porque as suas qualidades que devem prevalecer. Então Kardec demonstra que não é possível existir um homem, um indivíduo, que seja ao mesmo tempo orgulhoso e caridoso, orgulhoso e humilde, porque uma anula a outra. Um presunçoso vai querer sempre as suas qualidades, a sua figura acima dos demais. Por isso mesmo, porque é o pai de muitos vícios, o orgulho é também a negação de muitas virtudes. Ele se encontra na base e como o móvel de quase todas as ações humanas. O orgulho é, então, a razão desses males. O orgulho é a base e move quase todas as ações humanas nesse mundo que vivemos. Essa a razão porque Jesus se empenhou tanto em combater o orgulho como o principal obstáculo ao progresso. Nós sabemos, né, que orgulho e egoísmo são os dois males da humanidade. É o que deixa a humanidade aí travada, estacionada no mal. É o orgulho e o egoísmo que impede o verdadeiro exercício da fraternidade, da solidariedade entre os povos. Passemos então ao item 11, chegando aí nos últimos minutos da live. Não julgueis para não serdes julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Não julgueis, a fim de não serdes julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 1 e 2. Vejamos mais uma passagem. Então os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério, e pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras. Qual sobre isso a tua opinião? Diziam isto para o tentarem e terem de que o acusar. Jesus, porém, abaixando-se, entrou a escrever na terra com o dedo. Como continuassem a interrogá-lo, ele se levantou e disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Em seguida, abaixando-se de novo, continuou a escrever no chão. Quanto aos que o interrogavam, esses, ouvindo-o falar daquele modo, se retiraram, um após outro, afastando-se primeiro os velhos. Ficou, pois, Jesus a sós com a mulher, colocada no meio da praça. Então, levantando-se, perguntou-lhe Jesus: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou?
Ela respondeu: Não, Senhor. Disse-lhe Jesus: Também eu não te condenarei. Vai-te e de futuro não tornes a pecar. Evangelho de João, capítulo 8, versículos 3 a 11. Vejamos o comentário de Kardec sobre essa famosa passagem do Evangelho. Atire-lhe a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado, disse Jesus. Essa sentença faz da indulgência um dever para nós outros, porque ninguém há que não necessite para si próprio de indulgência. Então vejam que a primeira interpretação de Kardec é, mais uma vez, muito lógica. Aquele que não tem pecados, que atire a primeira pedra, ou seja, quando nos depararmos com alguém que praticou um erro, nós devemos ter indulgência. Saber que nós somos imperfeitos também, saber que nós precisamos também de perdão e, por isso, perdoar quem cometeu a falta. Essa passagem, essa lição do Cristo, nos ensina que não devemos julgar com mais severidade os outros do que nos julgamos a nós mesmos, nem condenar em outrem aquilo de que nos absolvemos. Antes de profligarmos a alguém uma falta, vejamos se a mesma censura não nos pode ser feita. E aí um comentário pessoal meu, quem está na busca da sua espiritualização, da sua elevação, se depara com esse momento muitas vezes. Quando se depara com o erro de alguém, com uma maledicência, com uma falta, procura colocar-se no lugar da pessoa. Será que eu faria também? Será que na situação dela eu não tomaria a mesma decisão ou, às vezes, pior do que ela escolheu? Então, a indulgência é essa tarefa, né? Essa prática, essa lição que nós todos devemos trazer para nossas vidas, para não julgar os outros com severidade, mas sim com a mesma severidade que nós nos julgamos. Eu disse agora há pouco que geralmente o ser humano fecha os olhos para os seus defeitos, né? O Evangelho disse isso, mas eu comentei no sentido de que é muito comum hoje em dia nós julgarmos os outros com severidade, enquanto que as nossas faltas nós damos inúmeras desculpas. Eu fiz isso, mas eu tenho uma razão por trás. Eu pratiquei o mal, mas é porque eu estava fragilizado. Então que a gente tenha essa visão com o outro, não com a gente. Com as faltas que os outros cometem, nós tenhamos essas justificativas. Mas tadinho, ele fez isso porque ele veio de uma família difícil, porque ele não teve educação na infância. A gente vai ver aqui, pelo comentário de espíritos elevados, que isso está correto. A gente olhar para a falta do outro e usar de justificativas plausíveis, a fim de diminuir a falta do outro, mas conosco sermos severos. O que ocorre hoje é o contrário. Nós somos muito severos com os outros e displicentes com as nossas faltas. Nós vamos ver aqui os comentários dos espíritos elevados, que eles vão dizer que nós devemos fazer justamente o contrário. Ser displicente no sentido de ser indulgente, na verdade, com as faltas dos outros, mas com as nossas faltas ter grande severidade para que não se repitam. Então Kardec comenta essa passagem evangélica que nós devemos ter esse olhar mais indulgente com as faltas dos outros, não condenar nos outros aquilo que nós nos absolvemos. Às vezes nós cometemos a mesma falta, mas nós nos absolvemos na nossa própria justiça, nosso próprio juiz, nós nos absolvemos. Não, eu sou inocente. Eu pratiquei uma falta, mas eu sou inocente. Agora, quando o outro comete, nós condenamos. Então, Kardec pede para fazermos esse exercício. Antes de acusarmos a falta de alguém, vejamos se nós já não fizemos o mesmo. O reproche lançado à conduta de outrem pode obedecer a dois móveis, ou seja, pode ter duas causas. Esse reproche que nós oferecemos às faltas dos outros. Primeira causa, reprimir o mal, ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Então as pessoas,
olham para as faltas dos outros com duas intenções, ou para reprimir um mal, ou para que a pessoa fique desacreditada. Não tem desculpa esse último propósito, ou seja, apontar o mal do outro para que a pessoa fique desacreditada. Por quê? Nesse caso, só há maledicência e maldade. Então, reprovar a conduta errada do outro não pode ser com intenção de diminuir o outro na frente dos outros. Reprimir o mal, ok. Kardec está colocando aqui como uma causa legítima. Apontar o erro do outro para reprimir o mal, ok, mas nós vamos ver aqui nesse estudo que não é de qualquer jeito que nós reprimimos o mal apontando a falta do outro. É com muita misericórdia e indulgência, é para não ferir o outro. Nós vamos ver aqui. Inclusive uma resposta de São Luís, que fala a maneira exata que nós devemos revelar o mal que alguém faz quando lesa a sociedade. A gente vai ver aqui. Mas a primeira lição é que nós não devemos reprochar a conduta errada de alguém com o objetivo de desacreditar a pessoa. Porque isso é maledicência e isso é maldade. O primeiro, ou seja, reprochar alguém para reprimir o mal, pode ser louvável. Em algumas ocasiões é louvável, é um dever, porque um bem se resulta dessa prática. E por que, a não ser assim, jamais na sociedade se repriria o mal? Então o que ele está dizendo? Nós não devemos ser indulgentes com as faltas dos outros no sentido de passar a mão na cabeça e deixar a pessoa fazer o mal. Porque senão não haveria lei, não haveria reprimenda ao mal. Então deve-se sim reprimir o mal. O objetivo de apontar o erro do outro deve ser para reprimir o mal, mas nós vamos ver aqui em que situações. Não cumpre, aliás, ao homem auxiliar o progresso do seu semelhante? Pergunta Kardec. Importa, pois, não se tome em absoluto sentido esse princípio. Não julgueis se não quiserdes ser julgado, porquanto a letra mata e o espírito vivifica. O que Kardec está dizendo aqui? Que nós não devemos interpretar ao pé da letra a frase não julgueis para não serdes julgados. Jesus não está dizendo para deixar o mal atuar livremente. Não julgue ninguém. A pessoa mata a mãe, mata um parente, comete um crime. Não, mas eu não posso julgá-lo. Não, principalmente o juiz, né? Que a função dele é julgar. Imagine se o juiz passa no concurso, é nomeado, e aí recebe lá, empossado, né, no cargo, vai julgar o seu primeiro processo, e aí fala, não, mas eu não posso julgar, porque Jesus disse, não julgueis. Kardec já está falando aqui, não interprete ao pé da letra, porque a letra mata se você ficar preso à letra. Jesus não está dizendo que os maus não devem ser julgados pela lei, não é isso. É o julgamento que diminui o outro, é o julgamento que se coloca de forma orgulhosa e presunçosa, é o julgamento de uma falta principalmente moral. Não é aqui o crime previsto no nosso Código Penal, é muito mais os erros morais que a lei humana não pune. É muito mais para esses crimes morais do que para os crimes da terra, que já existe a lei humana, inclusive, para punir. Então, não tomemos ao pé da letra o não julgueis. É o julgamento de faltas que nós também praticamos, ou de faltas morais concernentes ao estado evolutivo daquele indivíduo. É não julgá-lo, no sentido de não se colocar superior a ele. Mas, com certeza, para reprimir o mal, sim. Julgar a reprimenda de forma a melhorar aquele indivíduo, de forma a ele enxergar o mal feito e também reparar o que fez contra alguém. Kardec vai deixar isso ainda mais claro, dizendo: não é possível que Jesus haja proibido se profiligue o mal, ou seja, se evite o mal, se julgue o mal para que se evite que ele espalhe. Uma vez que ele próprio, Jesus, nos deu o exemplo em termos enérgicos, por exemplo, no templo.
Jesus no templo, conta a passagem evangélica que ele açoitou os comerciantes, derrubou as mesas. Então, Kardec está trazendo aqui a forma enérgica que o próprio Cristo combateu o mal, combateu as práticas errôneas no templo. Então, Jesus não proibiu essa reprimenda ao mal. O que quis significar é que a autoridade para censurar está na razão direta da autoridade moral daquele que censura. Então vejam que de fato é muito mais ligado à questão moral do que à questão de crimes e delitos aqui da terra. Kardec então demonstra que Jesus estava falando do julgamento daquele que tem autoridade moral. Nós, imperfeitos, não temos autoridade moral para julgar o outro. Jesus trata do julgamento de quem possui autoridade para isso. Na própria terra, na lei humana, nós temos essa previsão. Quem tem autoridade para julgar? O juiz. Ele tem essa autoridade concedida a ele por lei. Então, da mesma forma, na questão moral, só pode julgar alguém quem tem autoridade moral para isso. E a autoridade moral não está em nós aqui imperfeitos na Terra. Nós, a grande maioria, não temos autoridade moral para julgar ninguém. A autoridade moral vem de um ser elevado, de um espírito que já conquistou a indulgência e a misericórdia no seu mais alto grau. Então a gente pode atestar isso e afirmar sem medo nenhum. Nós, enquanto encarnados, não estamos em condições de julgar. Nós podemos reprimir o mal, principalmente se estamos na profissão em que o nosso dever é de reprimir o mal. Mas lembrar sempre que a falta cometida, nós devemos primeiro ter indulgência, se colocar no lugar da pessoa, perguntar se nós cometemos o mesmo erro e como nós reagiríamos se fosse o contrário, se fôssemos nós que tivéssemos cometido. Finalizando então o estudo de hoje, vamos terminar esse parágrafo. Tornar-se alguém culpado daquilo que condena noutrem é abdicar dessa autoridade, é privar-se do direito de repressão. Então, alguém que é culpado daquilo que condena no outro, você abre mão da sua autoridade. Se você julga o outro por uma conduta que ele teve e você pratica o mesmo, você não tem autoridade moral nenhuma para julgá-lo. A consciência íntima, ao demais, nega respeito e submissão voluntária àquele que, investido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios de cuja aplicação lhe cabe o encargo. Então ele está falando, quem tem principalmente o encargo de resguardar certos princípios, tem maior grau de responsabilidade se fere esses princípios. No meio militar a gente aprende, Se o oficial comete uma transgressão, ele tem mais responsabilidade do que um graduado. Porque presume-se que o oficial ele tem mais conhecimento por ser líder, por ser treinado para ser um líder. Ele tem mais responsabilidade quando comete um erro do que um soldado, do que um sargento. Por quê? Ele lida mais com os princípios da caserna, com os princípios da vida militar. Então tem mais responsabilidade. Kardec está dizendo justamente isso. Quem tem mais conhecimento sobre as leis divinas tem mais responsabilidade se cair, se errar. Aos olhos de Deus, uma única autoridade legítima existe, a que se apoia no exemplo que dá do bem. É o que igualmente ressalta das palavras de Jesus. Então, somente existe uma autoridade aos olhos de Deus, quem dá o exemplo do bem, que é a figura aqui escolhida para colocarmos como o layout do vídeo, do capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos, que é da passagem do bom samaritano. Aos olhos de Deus, quem dá o exemplo do bem tem autoridade moral, como o bom samaritano teve nessa passagem. No domingo que vem, nós estudaremos então as instruções dos Espíritos. Analisamos aqui, nesse primeiro estudo, a interpretação de Allan Kardec sobre as passagens evangélicas que falam
do julgamento, do perdão das ofensas e tudo mais. Na semana que vem nós veremos o que os Espíritos falaram sobre esses temas, nas instruções dos Espíritos. Eu agradeço então a presença dos que acompanham o nosso estudo, espero que tenha sido claro na proposição da interpretação do Evangelho e na explicação das lições de Kardec. Finalizo, como sempre, com uma oração, pedindo aos amigos espirituais que nos abençoe a todos, abram a nossa mente para compreender as lições do Evangelho e que, principalmente, estejamos dispostos a praticar o que aprendemos aqui, colocar em prática no nosso trabalho, na nossa vivência com os familiares, com os amigos e especialmente com os adversários. Justamente quando estudamos hoje o capítulo 10, que fala da misericórdia, do perdão das ofensas, de primeiro nos reconciliarmos com os adversários para depois pedir o perdão dos nossos pecados, das nossas faltas. Que possamos, portanto, usar da lição de hoje para perdoar um inimigo, para oferecer a outra face, para reconciliarmos-nos com o adversário, a fim de que, quando regressarmos à vida espiritual, não estejamos perseguidos por adversários ferrenhos, que não perdoamos ou que cometemos um mal e não fomos perdoados. Pedimos então aos nossos guias, aos nossos amigos espirituais, que prossigam nos aconselhando, nos abençoando, nos indicando o caminho que nos leva à libertação, à ascensão espiritual. Especialmente nesse momento de transição planetária, em que vislumbramos guerras entre nações, entre tribos na África, entre países do continente europeu, do continente asiático, do continente africano e também no continente americano. Que possamos cumprir a função do cristão verdadeiro, dando o exemplo e especialmente o testemunho nos momentos de expiação, de guerra, de enfrentamento entre os povos, para que cumpramos a nossa missão na terra de acolher refugiados, acolher os sofredores, acolher aqueles que se entregaram ao mal, se entregaram à prática da injustiça e da maldade. Graças damos, portanto, a Ti, Senhor, hoje e sempre, e que essas bênçãos possam fluidificar as águas colocadas para o nosso bem-estar moral, para a nossa cura do corpo físico e do perispírito e também das nossas almas, e também chegar nos vizinhos, nos imóveis vizinhos, nos apartamentos, nas casas, para que os nossos companheiros também recebam essas bênçãos, essas energias que vêm do alto. Pedimos, por fim, pelos suicidas, por aqueles que prematuramente extinguiram as suas existências antes do tempo, escolhendo então um caminho tortuoso de um sofrimento terrível causado pela abreviação das suas vidas, desconsiderando então a maior dádiva entregue por Deus depois da imortalidade da alma, que é a dádiva da reencarnação. Que possamos, portanto, valorizar a experiência na carne através desse corpo físico que recebemos para expurgar as faltas do passado, expiar o mal praticado e deixarmos a terra no momento oportuno, libertos de um passado de erros e direcionados para um futuro de bênçãos e acertos. Graças damos a Ti, Senhor, hoje e sempre, e que assim seja. Muito obrigado, amigo Jesus, mais uma vez, e a todos que nos acompanham. Até o próximo estudo. Um forte abraço.